Hoje a gente vai ver duas instruções do VBA que são muito importantes. Uma é para avaliar condições, que é a função if, e a outra é para fazer um loop de repetição, para fazer com que atividades sejam feitas várias vezes. Então, para isso, a gente tem aqui o nosso exemplo, uma tabela com vários alunos. Para ser mais específico, são 10 alunos e a gente tem a nota desses alunos. Aqui na coluna E, eu tenho o nome de cada um desses meus alunos. Então, eu tenho Rafael, Gabriela, Fernanda, Thaís, Marcos, Pedro, Juliana, Letícia, Maria e o Carlos. E aqui na coluna F eu tenho a nota desses alunos. Então, Rafael tirou 7, Gabriela 9, Fernanda 5,4, Thaís 10 e assim sucessivamente. O que eu quero que o VBA faça para mim é que ele venha nessa coluna F, onde está a nota desses alunos, ele avalie essas notas levando em consideração esses parâmetros aqui. O aluno ele vai ser considerado aprovado se ele tirar uma nota maior ou igual a 7. Ele vai estar de recuperação se ele tirar uma nota maior ou igual a 5 e menor do que 7. E ele vai estar reprovado se ele tirar uma nota menor do que 5. Para isso, a gente vai abrir aqui o VBA, apertando Alt F11. E se não funcionar, a gente aperta Alt Fn e F11. Uma vez que a gente abre aqui a área de trabalho do VBA, a gente vai vir nessa opção aqui de inserir e módulo. O módulo é o local onde a gente escreve os nossos códigos. Para começar, a gente vai colocar a rotina sub, que significa subrotina. E agora eu posso dar um nome para essa minha lista de códigos que eu vou escrever aqui embaixo, Pode ser qualquer nome que você quiser. Eu vou chamar de avaliar, para ser mais intuitivo, já que eu quero avaliar as condições lá dos meus alunos, Avaliar as notas deles. E eu vou apertar Enter. Vou apertar várias vezes Enter, só para dar um espaço e um intervalo aqui bacana para me escrever o meu código. Para isso, eu vou começar escrevendo o seguinte. Eu vou escrever a instrução if, que significa se. If, se, ou seja, essa é uma instrução que avalia condições. Quais são as condições que eu quero avaliar? Eu quero chegar aqui na coluna F, onde está a nota dos meus alunos, e avaliar se a nota do Rafael aqui, que é 7, se ela é maior ou igual a 7, se ela é maior ou igual a 5 e menor do que 7, ou se ela é menor do que 5. Eu quero fazer isso para cada uma dessas notas aqui e escrever a situação deles aqui na coluna G, bem do lado da nota deles. Então, o Excel ele vai vir aqui na coluna F, vai avaliar a nota do Rafael e vai ver se essa nota é maior ou igual a 7. Se for, ele vai chegar aqui nessa célula ao lado dessa nota, que é a G7, e vai escrever o seguinte, aprovado. Se ela for maior ou igual a 5 e menor do que 7, ele vai escrever recuperação. E se ela for menor do que 5, vai escrever reprovado. E isso vale para cada uma dessas notas, tá bom? Para isso, a gente vai chegar aqui e vai fazer o seguinte. Se range, que significa célula, abre parênteses, e agora eu vou colocar o endereço dessa minha célula. No caso, é F7. E aí, eu fechei e aperto ponto. Vou selecionar a instrução que eu quero mexer nessa minha célula. No caso, eu quero mexer no valor dela. Por isso, eu vou colocar value. E aí eu vou chegar aqui na minha tabela e observa que a célula F7 é exatamente a célula que contém a primeira nota da minha tabela aqui, que no caso é o meu primeiro aluno, que está aqui na linha 7, que no caso é o Rafael. Então eu vou analisar a primeira nota do Rafael, depois da Gabriela, depois da Fernanda, Thaís, até chegar na linha 16, onde eu tenho uma nota do Carlos. Então por isso que a gente vai começar avaliando aqui a célula F7. Então eu quero avaliar se o valor da célula F7 é maior, essa seta para a direita, ou igual a 7. E aí depois que eu fizer essa avaliação, eu vou escrever aqui then, que significa então, ou seja, se o valor da célula F7 for maior ou igual a 7, então o que eu quero fazer? Eu quero que o Excel ele venha aqui na célula G7 e escreva aprovado. Se essa nota desse aluno for maior ou igual a 7, ele tem que escrever aprovado. Por isso eu vou selecionar lá range, entre aspas, G7, ponto value, significa valor, tá bom? Igual, ou seja, o valor da célula G7 vai ser igual, e aí entre aspas eu coloco o nome, a palavra aprovado. Ou seja, se o valor da célula F7 for maior ou igual a 7, então a minha célula G7, que no caso é essa célula aqui, vai receber a palavra aprovado.
Agora eu quero avaliar uma segunda condição. Qual a segunda condição? A segunda condição, eu quero ver se essa nota desse aluno ela é maior ou igual a 5 e menor do que 7. Porque se ela for maior ou igual a 5 e menor do que 7, eu vou ter que escrever aqui na célula G2, G7, na verdade, recuperação. Para isso, a gente vai usar uma segunda instrução, else if, que significa que a gente vai avaliar uma segunda condição. A primeira é avaliar se a nota do aluno que está lá na célula F7 é maior ou igual a 7. A segunda, a gente vai avaliar se range F7, ainda estamos avaliando a nota do Rafael, se ranger F7, ou seja, a célula F7.value, se o valor dela é maior ou igual a 5. E aí eu escrevo then. Se o valor dessa célula F7 for maior ou igual a 5, eu quero que ele vá lá na célula range, célula G7.value, porque eu quero mexer no valor dela, vai ser igual a recuperação. Perceba que eu não coloquei aqui maior ou igual a 5 e menor do que 7. Por quê? Porque o código ele roda de cima para baixo. Então ele vai começar a avaliar essa primeira condição, vai ver se a nota daquele aluno que está na célula F7, vai ver se ela é maior ou igual a 7. Se ela for maior ou igual a 7, ele vai pular para essa linha de código e vai escrever aprovado, e depois ele vai parar o código, porque ele já achou a condição que ele estava procurando. Caso ela não seja maior ou igual a 7, a gente entende que ela é menor do que 7. Então ele vai pular para essa segunda condição e vai avaliar essa nota que é menor do que 7, se ela é maior ou igual a 5. Se ela é menor do que 7, por isso ela chegou aqui, e maior ou igual a 5, esse aluno só pode estar de recuperação. Então agora a gente vai dar Enter e vai analisar a última condição. Para isso a gente escreve só else, que significa que a gente está analisando a última condição. Então, se a nota do meu aluno não for maior ou igual a 7, automaticamente ela vai ser menor do que 7. Então ele vai pular para a segunda linha de código e vai avaliar se essa nota que é menor do que 7 é maior ou igual a 5. Se ela não é maior ou igual a 7 e nem maior ou igual a 5, ela só pode ser menor do que 5. Por isso, se ela for menor do que 5, automaticamente a célula G7, que é onde está a situação, vai receber o valor de reprovado, porque se é menor do que 5, esse aluno vai estar automaticamente reprovado. E é isso que a gente vai escrever aqui, ó, range G7.value, que é o valor, vai ser igual a reprovado. E aí, como que eu finalizo a minha instrução if? Eu finalizo com end if, que significa o fim da instrução if. Eu vou só selecionar essa instrução if e vou apertar um tab para ela vir um pouco mais para a direita, para dar a impressão que essa instrução está dentro dessa instrução sub. Agora a gente já pode executar esse nosso código apertando aqui no play. E aí eu apertei no play e ele executou esse código. E aí perceba que o Rafael, que tirou 7, o Excel já escreveu aqui na célula G7 a situação dele, que é aprovado, já que 7 entra na condição maior ou igual a 7. Se eu mudar a nota do Rafael, por exemplo, para 6, ele tem que estar de recuperação. Então eu vou executar novamente esse código. E agora vamos ver se o Excel escreveu recuperação para a gente. E aí perceba que ele escreveu recuperação porque ele já está avaliando todas aquelas 3 condições que a gente colocou, que foram essas. Só que perceba que a gente colocou aquelas condições apenas para um aluno, apenas para uma nota que foi aqui na célula F7. E a gente precisa avaliar cada uma dessas notas aqui. Então a gente vai avaliar da Gabriela, da Fernanda, até chegar à linha 16, que é a última nota, que no caso é a nota do Carlos. Para isso a gente vai utilizar uma segunda instrução bem importante do VBA, que é a instrução for, que é uma instrução de loop, de repetição. Ou seja, ela vai fazer várias instruções várias vezes. Para isso a gente vai chegar aqui em cima dessa nossa instrução if e vai escrever o seguinte, for, e aí a gente vai colocar aqui uma variável qualquer, que pode ser uma letra, para representar a linha que esse código está sendo executado. Então eu vou colocar a letra I, e vou colocar igual, e agora eu vou escrever o seguinte. Eu quero identificar aqui a primeira linha que contém a primeira nota que o Excel vai avaliar. Como ele avalia de cima para baixo, a primeira nota está na linha 7, que no caso é a nota do Rafael. Então ele vai avaliar na linha 7 a nota do Rafael,
depois linha 8 a nota da Gabriela, linha 9 da Fernanda, até chegar na linha 16, que é a última nota, que no caso é a nota do Carlos. Então a gente vai começar colocando for, ou seja, faça até e vai ter o valor inicial 7, porque começa na linha 7, to até 16. Ou seja, o Excel ele vai vir, vai avaliar aquelas condições de if da linha 7, que é a primeira nota, até chegar à linha 16, que é a última nota. Quando ele avaliar cada uma dessas linhas, da 7 até a 16, ele vai acabar a instrução e vai parar. Para isso, a gente vai chegar aqui e vai colocar Next para finalizar essa instrução for. Vou selecionar novamente, vou dar um Tab, porque essa instrução for está dentro da da subrotina, e a instrução if, que é essa daqui, está dentro do meu for. E agora a gente vai precisar mudar a linha. Perceba que a gente ainda não mudou a linha, então ele vai sempre alterar, vai sempre visualizar a linha 7, porque está range F, que significa coluna, e 7, que é a linha 7. Para isso a gente vai ter que apagar esse 7, vai deixar o F entre aspas, vai usar um E comercial para concatenar e vai colocar a letra I. Agora a gente tem uma linha que ela vai variar o valor, já que esse I aqui ele começa com o valor de 7 e ele vai até 16. Então na primeira vez que o código rodar, I vai ser igual a 7. E aí ele vai lá e vai avaliar F7 e vai escrever na G7. Na segunda vez, I já vai ser igual a 8. Então ele vai avaliar a próxima linha, F8 e G8. E assim sucessivamente até chegar na 16, que é a última linha que tem a última nota lá do meu aluno. Então eu vou trocar todos esses 7 e vou concatenar com I, para que a linha possa ir variando a cada execução do código. Opa, esqueci de concatenar aqui. Tem que concatenar com o E comercial. Porque esse 7 representa a nossa linha. Só que agora essa linha ela é uma variável, ou seja, seu valor ele muda a cada vez que o código for é executado. E aí o que vai acontecer? Agora eu vou depurar o meu código, ou seja, eu vou começar a rodar esse código passo a passo para a gente ver o que de fato está acontecendo. Para isso eu vou tentar minimizar aqui a minha área de trabalho do VBA. Vou minimizar ela. Está ela um pouco mais para cá. Ok, aqui dá pra gente ver. E agora eu vou tentar depurar esse código. Para isso é só você ir apertando o F8. Se não funcionar, você segura o FN e vai apertando o F8. E aí, ó, perceba que ele está lendo o meu código, passo a passo. A primeira vez, se eu passar a seta aqui em cima do I, perceba que I é igual a 7. Ou seja, a minha linha que é representada aqui pela letra I, ela vale 7. Então o que ele está fazendo é avaliando primeiro a linha 7. E aí eu vou continuar depurando aqui. Beleza, chegou no next, quer dizer, faça de novo. Ele vai voltar para o for, só que agora I vai ser igual a 8. Antes era 7, na próxima vai ser 8. E na outra vai ser 9, 10, até chegar no 16. Então eu vou continuar depurando esse código. E agora perceba que eu já estou na segunda vez que estou rodando esse código e o I é igual a 8. Perceba que já estava escrito lá o nome recuperação. E agora ele vai escrever, vai avaliar a nota da Gabriela e vai escrever a situação dela aqui. Perceba que ele avaliou a nota da Gabriela, ó, lá na linha 8. Está vendo se o valor lá da nota da Gabriela é maior ou igual a 7. E aí eu vou continuar depurando. E ele escreveu para mim aprovado, porque ele viu que a nota da Gabriela é 9, que entra nessa condição aqui, maior ou igual a 7. Perceba que quando ele chegou aqui e viu que essa condição foi atendida, ele nem precisou avaliar as outras, porque se a nota é maior ou igual a 7, não precisa mais avaliar se ela é maior ou igual a 5 ou se ela é menor do que 5. Ele automaticamente pulou aqui para o final. E agora ele vai avaliar a próxima linha. A gente vai continuar depurando. Agora aí vale 9. Agora ele vai avaliar a nota da Fernanda, que está aqui na linha 9. E isso ele vai fazer para cada um dos meus alunos. Ó. Perceba que ele está avaliando cada uma das linhas até chegar na linha 16 e ele vai parar, porque o meu for vai de 7 até a linha 16. Pronto. Chegou na 16, ele pulou para end sub,
que significa que é o final da subrotina. Ele já fez tudo o que eu pedi para ele fazer aqui e agora ele parou. Vou minimizar e agora eu tenho a nota dos meus alunos, todas elas avaliadas segundo esse parâmetro aqui.